Vamos agora para a nossa entrevista ao vivo por Skype. Hoje eu converso com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Tropical. Obrigada pela disponibilidade, pela participação. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando para vocês. Presidente, o senhor afirmou na semana passada que não vai pautar a votação de nenhuma proposta que preveja a prorrogação do estado de calamidade motivada pelo novo coronavírus. Qual a opinião do senhor sobre a prorrogação do pagamento do auxílio emergencial? Olha, o auxílio emergencial é muito importante, foi muito importante, tem sido importante, né? Ele vai ter validade até o mês de setembro, né? Foi num momento de crise profunda. Agora ele vai acabar, né? O governo vai ter que apresentar uma proposta, né? E o que nós estamos aguardando é a proposta do governo para que a gente possa debater dentro, já olhando o próximo ano, né? Então, o que nós precisamos é, olhando o próximo ano, organizar algo, né, que garanta, né, às famílias mais simples, mais vulneráveis, uma condição mínima, uma renda mínima, uma renda que deixe de ser emergencial para que seja uma renda permanente. E isso a gente precisa dos dados técnicos para que a gente não erre, né? A gente não pode, por um lado, prorrogar o mesmo auxílio, porque de fato ele tem um custo maior, a economia vai começar a retomar, eu acho que a gente vai retomar empregos, começar a retomar serviços, então uma parte da sociedade naturalmente vai, né, não vai mais precisar do auxílio, outra vai continuar precisando, e nós precisamos entender que parte da sociedade é essa, quantos milhões de brasileiros são e que condições que o governo brasileiro, e depois, né, quando o governo encaminhar a proposta, depois com a aprovação do parlamento, quem são esses brasileiros e qual é o valor que o governo federal tem condição de manter do auxílio, quer dizer, da transformação do Bolsa Família num programa mais amplo do que o programa atual. Inclusive, pegando carona aí nesse tema auxílio emergencial, eu queria até saber a sua opinião em relação aos louros que têm sido colhidos, né, pelo governo federal, pelo executivo, em relação ao valor do auxílio emergencial, que na verdade foi uma conquista do Congresso, esse valor de R$600. O estipulado pelo governo federal, pelo executivo, tinha sido de R$200 inicialmente, né? Como é que o senhor vê, né? O senhor acha que o Congresso fez pouca propaganda, digamos assim, dessa conquista do auxílio emergencial no valor de R$600? Olha, o parlamento não cabe esse tipo de propaganda. Até ali em 2005, foi 2005, a Câmara e o Senado, elas acabaram com a agência, com os contratos de agência de publicidade, que já davam muita polêmica. O papel do parlamento, de fato, é receber as ideias ou propor projetos para que a sociedade possa ter. A gente sabe que o parlamento, tanto que o projeto que foi sancionado é um projeto de um deputado que criou o auxílio emergencial, mas o governo executou. E o governo executou, nós não estamos aqui preocupados com paternidade, com quem ganhou politicamente. O importante é que a gente sabe que nós atendemos milhões de brasileiros, talvez na pior crise econômica dos últimos 100 anos no nosso país. Presidente, o envio da reforma administrativa pelo governo federal ao Congresso tem sido cobrado pelo senhor desde o ano passado. Há uma resistência do presidente Jair Bolsonaro que teme o desgaste político que essa proposta pode promover. Que tipo de articulações exatamente estão sendo promovidas para o início desse debate pelo Congresso? Olha, eu acho que eu vou, inclusive, quando eu estiver com o presidente, eu vou dizer isso aí. Presidente, a reforma administrativa que nós queremos, que eu tenho certeza que o governo quer, que o parlamento quer, não é uma reforma que vai perseguir os servidores, vai cortar salário dos servidores, não é nada disso. O que nós queremos é olhar o serviço público dos próximos 10 anos, onde a qualidade do serviço, né, a melhor qualidade do serviço, a modernização do serviço público, menos burocracia, que a gente possa atender nas áreas fundamentais, saúde, educação, segurança, que a gente possa atender melhor o cidadão. E uma reforma administrativa, né, com o olhar dos novos servidores para essa nova administração pública, ela não vai enfrentar os atuais, mas ela vai gerar melhores condições, onde o mérito tem importância, onde a melhoria, por exemplo, da qualidade da educação, isso possa gerar resultado para o servidor. Então, o que a gente quer é valorizar o servidor, porque hoje a gente sabe que a sociedade reclama muito da qualidade dos serviços públicos dos três poderes. E o nosso papel é, dentro do Congresso Nacional, numa emenda constitucional, numa lei complementar, melhorar esse ambiente, né, esse marco regulatório, para que a gente olhe um Estado moderno e eficiente. Eficiente para quem? Não para mim, não para o servidor, mas eficiente na prestação de serviço
para o cidadão. A gente precisa, de fato, acabar com essa distância que tem entre a educação pública e a educação privada. A gente viu os dados, né, do PISA, né, do PISA internacional, que mostrou as diferenças entre o Brasil e outros países, e dentro do Brasil, a qualidade da educação privada em relação à qualidade da educação pública. Só essa diferença já transforma brasileiros em pessoas diferentes. Quem tiver uma educação de melhor qualidade, tiver condição de estar na escola privada, vai ter uma educação de melhor qualidade. Quem estiver na escola pública vai ficar sempre para trás. Então, a modernização e a melhoria da qualidade do serviço público é fundamental. É isso que nós queremos na reforma administrativa. Por isso que eu tenho convicção que não haverá desgaste. Essa demanda que nós temos, eu tenho certeza que é a demanda da grande maioria da população brasileira. Presidente, outro assunto que deve entrar em pauta aí é a reforma tributária, né? E de que maneira o senhor entende que essa discussão deve ser pautada? Olha, eu acho que o sistema tributário brasileiro é um sistema muito complexo, muitas leis, né? Mais de 5 mil leis de ISS, 27 do ICMS, o governo federal com vários tributos. Eu acho que se a gente pudesse unificar os impostos de bens e serviços, que é do que nós estamos tratando, e simplificá-lo e acabar, por exemplo, com muitos conflitos no judiciário. Hoje você tem 5 bilhões de reais de conflitos no judiciário. As pessoas às vezes não prestam atenção nisso, mas isso gera o quê? Insegurança para quem vai investir, para o empresário. Então a pessoa, antes de investir, ele coloca na mesa, no Brasil, por exemplo, coloca na mesa todos esses custos, né? E o custo tributário é muito grande, são várias legislações. Hoje você paga imposto à empresa e às vezes ela é multada porque a complexidade das regras é tão grande que você paga de uma forma, a Receita diz que é de outra, o fisco estadual diz que é de outra. Então, é muita complexidade e isso atrapalha o quê? Atrapalha a competitividade das empresas brasileiras. Por isso que eu tenho convicção que a simplificação dos impostos federais, junto com a reforma administrativa, nós vamos estar tratando aqui da Receita, que vai financiar a qualidade do serviço público. Por isso que é tão importante a conexão dessas duas reformas, porque a tributação ela só é boa para a sociedade quando ela vem para o Estado brasileiro, para os municípios, para os estados, para a União, e é aplicado em serviços públicos com qualidade, como eu citei aqui no caso da educação. Então, as duas coisas são muito importantes. Se a gente simplificar esses impostos, ele é muito importante para que a gente possa garantir, né, um sistema, claro, pela palavra que eu já disse, que é mais racional, né, onde a gente aumente a produtividade das empresas, a competitividade das empresas brasileiras, para que a gente tenha mais empresários, mais investidores interessados em investir no Brasil e gerar emprego nas nossas cidades e nos nossos estados. Presidente, passada essa pandemia, o futuro da economia do Brasil está nas reformas que passam pela Câmara, onde o senhor exerce liderança. Essas reformas, como a tributária e a administrativa, elas serão aprovadas realmente? Olha, eu tenho convicção que a tributária, com certeza, que já está na Câmara, foi uma PEC do líder Baleia, do PMDB, e a administrativa nós estamos cobrando do governo, porque o governo, no caso da reforma do Poder Executivo, que é a maior parte da reforma, a gente depende do governo federal. Então é muito importante que o governo possa encaminhar, e essas duas reformas, o governo encaminhando a administrativa, a gente vai ter condição sim de avançar muito e aprovar a tributária, de avançar muito e aprovar a administrativa.